Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou estudante de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e estou aqui para apresentar o trabalho sobre visagismo na construção de um conceito facial. E antes de nos aprofundarmos na discussão, é importante dizer que existe cada vez mais uma busca pela construção da imagem pessoal do indivíduo. E é notório que a beleza, mesmo que relativa, acaba se legitimando como uma ferramenta importante na construção da saúde mental e o bem-estar físico dos indivíduos. E nesse contexto, a odontologia insere o conceito visagista, que propõe atuar por meio da harmonização orofacial no processo artístico, singular, pessoal e científico de criação da autoimagem, utilizando como base o estudo de temperamentos visagistas relacionados aos perfis faciais, que a gente vai explorar mais à frente. E isso faz com que a harmonização seja feita de forma suave, natural, respeitando as individualidades. Com isso, o objetivo desse trabalho é demonstrar essa importância nos procedimentos que envolvam as mudanças de perfis faciais, e para isso foi feita uma busca eletrônica na base de dados PubMed, Lilacs, Google Acadêmico, utilizando algumas palavras-chave, como visagismo, harmonização orofacial, perfis faciais e estética facial, sendo selecionados 30 artigos dos últimos 10 anos em português e inglês nas suas versões completas e gratuitas. Explicando um pouco mais sobre o conceito, o visagismo ele busca externalizar a harmonia entre linhas, contornos, relação do rosto, proporção estética aos temperamentos pessoais. Ele é a arte de criar uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa, de acordo com as características físicas dela e os princípios da linguagem visual. E o filósofo grego Hipócrates ele acreditava que a aparência exterior de indivíduos era determinada por 4 tipos fundamentais de temperamentos: os melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo, e o visagismo, propriamente dito, relaciona esses 4 temperamentos com 9 formatos faciais. E essa relação ela pode sim ser observada nos dados expostos nessa apresentação. E falando um pouco a respeito de alguns, por exemplo, o temperamento melancólico sugerido pelo visagismo é observável nos formatos faciais ovais. Os formatos faciais triangulares, quadrados, retangulares, hexagonais, com base reta, sugerem um temperamento colérico. Triângulo invertido, losangular, hexagonal de lateral reta estão relacionados a, por exemplo, temperamentos sanguíneos. E, por fim, o formato mais arredondado, ele sugere um temperamento fleumático. Os temperamentos pessoais, eles estão sim relacionados aos tipos e traços faciais da linguagem visual, segundo o visagismo. E falando um pouco sobre isso, existe uma relação entre o temperamento visagista e os designs faciais envolvidos nas características da personalidade que devem ser levados sim em conta na hora do processo de harmonização orofacial, já que os componentes da face se eles não se expressarem o que a pessoa idealiza ou quem ela é, isso pode gerar um grande problema de identidade. Então, explorando um pouco esses temperamentos, nós temos que a beleza colérica está envolvida normalmente com características que envolvam pessoas de personalidade forte, que esteja relacionado a um cargo de liderança, por exemplo. A beleza sanguínea ela envolve características de indivíduos alegres, otimistas, comunicativos. Pessoas que apresentam uma beleza melancólica normalmente são mais organizados e, por exemplo, quem apresenta um temperamento fleumático costumam ser mais calmos, relaxados. Então, entender e identificar a personalidade do paciente, assim como os seus temperamentos, é fundamental para que se consiga construir junto a ele o processo de criação durante a harmonização orofacial, tendo como objetivo principal fazer com que a face do paciente seja reconhecida por ele. Como facilitador do planejamento feito com o paciente, há princípios de design que são incorporados ao planejamento visagista. Em primeiro momento, deve-se identificar na face os pontos de contraste, que são geralmente as partes mais expressivas. Existem também os elementos de repetição, que devem ser usados para incorporar expressões de proporção em contornos faciais. E os elementos de contraste e repetição articulam-se com os princípios de alinhamento e proximidade de uma estrutura a outra, seguindo a proporção correta. E por fim, é importante destacar que a análise facial e o diagnóstico visagista são de extrema importância para entender como a face do paciente é e saber planejar a construção de um conceito facial. É importante saber o quanto as mudanças impactarão na personalidade e na autoestima desse indivíduo.